A paz do Senhor Jesus Cristo, você que segue o nosso canal Reforma Cristã do Evangelho. Hoje iremos trazer uma mensagem maravilhosa e atual para a minha vida e para a sua vida. E você que nos acompanha, você que viu aí alguns dos nossos vídeos, nesse momento de fé, de reflexão, nós trazemos também um aviso maravilhoso, uma mensagem maravilhosa da parte de Deus e da sua palavra. Espero que você fique satisfeito, que assista o nosso canal e aí você deixa a sua like, você se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Nos ajude a divulgar o Evangelho do Reino de Deus através da plataforma do YouTube. Nós sabemos que para nós chegarmos a um objetivo, nós temos que dar continuidade e não desistir. Então é nesse momento que nós não desistimos de você, nós não desistimos de anunciar a palavra de Deus, tá bom? Bom, pessoal, vou dar uma breve mensagem hoje e trazer uma reflexão atual para o momento que o mundo vive hoje, para o momento em que o nosso planeta foi acometido, infelizmente, de mais um ataque, desta enfermidade chamada Covid-19 e anteriormente chamada coronavírus, que foi uma palavra latina, que corona significa coroa e vir significa homem. E aí eles colocaram Covid-19. Mas eu queria já deixar essa mensagem para você e entrar nessa reflexão, porque esse é um vídeo reflexivo para a igreja do Senhor, para a igreja de Deus e para aqueles que ouvem e acompanham o canal, para ficarem atentos, para ficarem ligados, porque tudo que está acontecendo é cumprimento das Escrituras Sagradas. Tudo que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprindo. Tudo que está acontecendo é Jesus Cristo já está vindo. Tudo que está acontecendo está mostrando que verdadeiramente o único e suficiente Deus e Salvador Jesus, Ele está às portas. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 13. Livro de Apocalipse, capítulo 13. Louvado seja Deus. Apocalipse 13. Diz assim: E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres nome de blasfêmias, e sobre as suas cabeças diademas. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão. E o dragão deu o seu poder e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e adorando-a. E adoraram ao dragão, porque deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca e arrogância e blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que no céu habitam. E foi-lhe dado também que guerreasse contra os santos e os vencesse, e deu-se poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram aos que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e desde a fundação do mundo. Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá.
Se alguém tem que ser morto pela espada será morto. Esta é a perseverança e a fidelidade dos santos. Deus é maravilhoso. Você que acompanha o nosso canal, nós trazemos alguns estudos, nós trazemos alguns vídeos mostrando na Bíblia Sagrada que tudo o que está acontecendo hoje, que tudo o que está se passando hoje, está mostrando que o Rei Jesus está voltando. Todas as profecias com respeito à vinda de Jesus e os sinais que aconteceriam, os sinais que viriam a acontecer na terra ou em toda a humanidade, que antecederia a sua vinda, já está acontecendo. Quando o Senhor Jesus Cristo menciona algumas profecias, que também está escrita nos profetas, que também está escrito no livro de Ezequiel, que também está escrito no livro de Zacarias, que também está escrito no livro de Daniel. Jesus Cristo, ele faz uma conexão com o Antigo Testamento para mostrar para a igreja os acontecimentos. E aí é o que a teologia chama de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Ora, a verdade é que durante a formação dessa teologia, a formação da escatologia, houve sim alguns tropeços, houve sim alguns erros que precisam ser corrigidos, que precisam ser falados. Verdades que precisam ser ditas, doa quem doer. Porque o nosso interesse, porque nós devemos agradar, não é a homens, não é a igreja, mas é unicamente a Deus. E a verdade tem que ser pregada, a verdade tem que ser anunciada. Poucos querem ouvir a palavra, poucos querem ouvir a verdade, mas Jesus Cristo, ele é a própria verdade. Então nós devemos reformar essas ideias que outrora estavam perdidas, que outrora estavam erradas a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua palavra, quando fala o sermão, no capítulo de número 24, muito daqueles acontecimentos que fala de guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, todas estas profecias, com o decorrer da história, com o passar dos tempos, todas elas foram se cumprindo de acordo com o seu tempo. E hoje, nós, Igreja de Deus, povo de Deus, estamos próximo ao cumprimento do que a Bíblia chama de a primeira besta do Apocalipse, pois é somente esta besta, somente este governo, que na verdade é um império unificado de nações, que governará o mundo nos últimos tempos. E nós, Igreja do Senhor, já temos visto o que está acontecendo no mundo. Não é mais local, não é mais somente numa nação, não é somente na Europa, não é somente na Ásia, não é somente no Brasil, não é somente na Argentina. Agora o que está acontecendo é global, é mundial. Isso está apontando unicamente para um acontecimento, que é o surgimento, a revelação da besta, a revelação do iníquo, a qual o apóstolo Paulo chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição. No capítulo 13, no versículo de número 7, tem uma verdade que a escatologia bíblica atual escondeu ou tropeçou no passar dos tempos. É o fato de avisar, de pregar, de anunciar que a igreja do Senhor Jesus Cristo não viverá o período da besta, não passará o período da tribulação,
não passará o período do anticristo. Isto é uma falta de conhecimento e uma falta de verdade com a igreja e com a palavra santa de Deus. No capítulo 13, no versículo 7 do livro de Apocalipse, está escrito que a besta fará guerra aos santos, a besta guerreará contra o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Sou eu e é você. É você, meu amado querido ouvinte desse vídeo. É você que nos assiste. É você que agora está confinado, isolado na sua casa. Porque a mídia, a OMS, com união com o governo da China comunista, que criou, desenvolveu, projetou este acontecimento, e tudo o que está acontecendo, na verdade, é só um teste. A besta está testando as suas ferramentas para a implementação do governo do anti-Messias, do anticristo. Você pensa que o que está acontecendo não é bíblico? Você está enganado. Estão isolando as pessoas, estão trancando elas em suas casas, estão prendendo pessoas nas ruas, nas praças e também nas praias, nas escolas. Estão monitorando as pessoas via celular, via sinal de celular. As redes sociais estão sendo monitoradas 24 horas pelos governos que assim dizem os benfeitores da humanidade, mas na verdade estão trabalhando para o anticristo e para a besta. Calma, meus irmãos. O que está acontecendo não é o fim. O que está acontecendo é o começo. É o começo da grande tribulação. No capítulo 13, no versículo 7, vem essa revelação da parte de Deus. No capítulo 13, no versículo 7, diz que essa besta terá o poder sobre todos os povos, raças, línguas e nações. Esta besta vai ter o governo mundial ao seu favor e ao seu poder. Essa besta que tem a característica satânica, porque procede do seu poder o governo de Satanás e dos seus anjos malignos, que governam este mundo há 6.000 anos. Que colocou a humanidade sob o jugo e o poder do pecado, e reina e governa a terra desde o começo, desde a queda de Adão, quando ele passa o poder que Deus tinha dado a ele. Deus deu o poder, Deus deu o domínio, Deus deu a terra ao homem, não deu ao diabo, não deu a Satanás. Mas o homem, com seu egoísmo, com a sua soberba, pecou contra Deus, se afastou de Deus e entregou o reino nas mãos do adversário. Quando ele se encontra com Jesus, ele disse: todos os reinos, os governos do mundo me pertencem, e eu dou a quem quero. Se tu prostrado me adorares, Jesus, tudo isto te darei. Satanás estava falando uma verdade, ele estava tentando o Salvador do mundo, mas Jesus Cristo, ele foi fiel e foi fiel a Deus, e obedeceu ao Pai até o fim. Então, amados, o que estamos vendo agora não é o fim, mas é o começo.
A verdade é a besta tentando a terra, testando como se implementará o seu governo, de que forma, como agir e de que forma agir. E para muitos que estão assistindo, estão dizendo que é teoria da conspiração, isso é ideologia da conspiração das igrejas evangélicas. Isso é a verdade. Não existe uma possibilidade dessa besta que vai vir, que está escrito em Apocalipse 13, está escrito durante toda a Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Apocalipse, de ser um governo de democracia, de ser um governo de liberdade de expressão. Essa besta terá a característica do socialismo comunista. Essa besta terá característica de um governo aonde a liberdade de expressão não existe, aonde se dará somente pelo seu poder, pela sua autoridade. Ela vai governar e vai dominar as massas e vai prender e matar todos aqueles que são opositores do seu governo. Eu vou lhe dizer uma coisa e vou lhe mostrar. Na história, durante a história nós tivemos vários anticristos, durante a história nós tivemos várias bestas, homens iníquos que governaram de forma impiedosa o mundo, mas na verdade eram servos de Satanás, eram servos da besta, eram servos de Satã. A palavra de Deus, antes de eu falar desses governos, dessas bestas que já existiram, eu quero falar para você algo que o apóstolo Paulo me fez lembrar aqui, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele diz que o mistério da iniquidade opera. Esse mistério da iniquidade, na verdade, é as forças das trevas que estão manipulando e governando o mundo para que esse mundo receba o governo mundial da besta. Esse ministério é, na verdade, os servos do inimigo, do adversário, preparando o reino da besta. Paulo diz que esse inimigo será revelado. Isso nos mostra que ele está oculto, mas não quer dizer que não esteja atuante. Ele está atuante, mas ele está oculto, mas será revelado, será mostrado ao mundo. Todos os poderes, da onde Satanás tem o controle, tem o poder e tem a autoridade. Os empresários, os grandes donos de companhias, que são e que servem ao ocultismo, à magia negra, à feitiçaria. Os presidentes e governantes, que servem ao modelo satânico, com seus projetos e seus planos diabólicos contra a igreja e contra o povo de Deus. Esse povo está preparando a vinda do anti-messias, o governo da besta. Algumas bestas, alguns homens que já existiram e que já governaram o mundo e que eram protótipos, que eram modelos do anticristo ou da besta que virá, que já existe. O imperador Nero, no ano 56 mais ou menos da era cristã, Nero inicia uma perseguição contra os cristãos. Nero começa, sendo Nero o primeiro imperador romano, a perseguir os cristãos. Anteriormente, os cristãos eram perseguidos pelos judeus.
Porque o cristianismo sai do judaísmo de Jerusalém, começa a expandir pelo mundo. Então os judeus começam a oprimir, lógico, com autorização de Roma. Eles prendiam os cristãos, mas o imperador Nero começa uma perseguição contra os cristãos. Louvado seja. Eu estava falando sobre Nero. Nero foi um protótipo de besta antiga, lá no começo do cristianismo, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. O imperador Nero começa a perseguir os cristãos, começa a perseguir a igreja, começa a prender os cristãos e começa a matá-los. Nero foi um homem cruel. Nero foi um imperador impiedoso que não tinha pena nem dó dos cristãos ou do povo de Deus. Nero incendiou a cidade de Roma e colocou culpa nos cristãos, fazendo com que a população de Roma se voltasse ou criasse algum ódio dos cristãos, e assim ele queria justificar a sua perseguição, o seu ódio contra os cristãos. Nero usou de vários métodos para matar os cristãos. Nero, ele pagava as pessoas que denunciassem os cultos dos cristãos. Nero, ele promovia uma perseguição aos cristãos no momento que eles estivessem cultuando a Deus e louvando o nome do Senhor Jesus. Nero, ele buscava de forma minuciosa uma maneira melhor, mais eficaz de matar os cristãos. E teve a ideia de colocar os cristãos no meio do Coliseu Romano, para que os cristãos fossem devorados por leões. E Nero matou milhares de cristãos, incendiando eles durante o caminho de Roma. Ele crucificava e queimava vivo os cristãos. Domiciano foi um imperador romano que viveu ali no período do apóstolo João, no período que João escreveu o livro de Apocalipse. Domiciano se intitula o próprio Deus e começa uma outra perseguição contra os cristãos, prendendo eles, lançando eles aos leões, matando e crucificando. Esses são duas bestas que eu disse para você, que fazem parte do Império Romano. Mas também os cristãos já foram perseguidos e mortos, e até o dia de hoje, pelo islamismo, pelos muçulmanos, pela essa ideologia islâmica que odeia os judeus e mata os cristãos, que eles matam os cristãos. Também os países comunistas, os países ateístas e até os budistas, hindus, matam e perseguem os cristãos. O hindu ou budismo ali na Índia. E eu estou falando do comunismo que ocorre ali na Ásia, aonde está a China, Coreia do Norte, principalmente, esses que matam e queimam Bíblias. O que eu estou dizendo para você é que em breve, uma besta semelhante a esta, só que com o poder mundial em suas mãos, vai levar a maior perseguição da história da humanidade contra os judeus e contra os cristãos. Falo isso com embasamento bíblico, que a besta vai guerrear contra o povo de Deus. Isso já está acontecendo. O governo do nosso país, os governos do nosso país, aderindo
a onda criada por um governo mundial é que vai levar à perseguição. É o que vai levar à morte de muitos cristãos. Quando a besta vier governar, quando a besta vier governar, quando começar a perseguição, você acha que a besta, a nova ordem mundial, vai querer pegar você na estrada? Vai querer pegar você viajando? Não. Não é melhor você estar em casa, não? Quando os agentes, a polícia, quando o exército da besta vier pegar e perseguir os cristãos, perseguir o povo de Deus, perseguir os inimigos políticos, opositores, porque também os políticos que serão contra esta besta serão perseguidos. É melhor que essas pessoas estejam em casa, porque será mais fácil de monitorá-las, será mais fácil de pegá-las, será mais fácil isolá-las e colocá-las em campos de concentração. Isso te lembra alguma coisa na história? Não foi isso o que Adolf Hitler, aquele antissemita odioso, fez com os judeus? A besta vai fazer semelhante coisa. Estude e pesquise a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi uma organização feita pelo governo nazista quando se deu início à perseguição aos judeus na Alemanha, aonde judeus tiveram as suas casas destruídas, suas lojas queimadas, seus direitos abolidos, e eles foram levados para campos de concentração. Mas a população alemã imaginava que o nazismo ia levar os judeus para apenas prendê-los, para socializá-los e inseri-los na sociedade. Era isso que Hitler falava. Ou você acha que o diabo vai dizer que vai matar os cristãos, que vai matar as pessoas? Não. Ele vai dizer que vai fazer alguma coisa boa com elas, que vai sarar elas. Mas, na verdade, o plano, o objetivo é exterminá-las. E é isso que eu quero que você fique atento, que eu fique atento, que nós fiquemos atentos. Porque Jesus está voltando. Mas para que Jesus volte, está em atividade um plano diabólico de dominação mundial. E nós estamos vendo o princípio destes planos acontecerem. Porque eu estou alertando a você agora, enquanto é tempo. Estou alertando a igreja, estou alertando os nossos ouvintes do canal Reforma Cristã, enquanto é tempo. Porque vai chegar um momento em que não se dará mais tempo, porque a perseguição já se iniciou. As redes sociais serão bloqueadas, serão censuradas, como está acontecendo agora. Nós seremos monitorados, nós seremos perseguidos, isso de forma global, isso de forma mundial, e isso já está acontecendo com esse plano desta doença, que nós sabemos que infelizmente foi criada num determinado país e se espalhou pelo mundo, né?
A realidade é esta. E acredite, qual é o país que está se beneficiando de toda essa desgraça? É justamente o mesmo que criou, ou da onde surgiu a doença, né? Não vamos falar o nome que todo mundo já sabe. Pode o YouTube nos bloquear, nos censurar, porque não podemos falar de maneira direta, porque senão é racismo, né? É racismo. A besta está testando o mundo. Escute, o anticristo está testando o sistema, a mídia, está testando a saúde, está testando como vai entrar, como vai perseguir, de que forma a besta vai entrar na casa das pessoas. Vi agora um relato de um vídeo que me assustou. Parece que o isolamento social está dando errado e a mídia, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, está dizendo é porque o vírus ele já está dentro dos lares, está dentro das casas das pessoas. Não adianta mais isolar as pessoas. Agora nós temos que entrar dentro dos lares, pegar essas pessoas que estão infectadas e isolá-las e cuidar delas. É isso que a OMS está dizendo, é isso que a Organização de Saúde está dizendo, é entrar na sua casa, dizer que você tem coronavírus, que você está doente e te levar para o isolamento. Sabe-se lá para onde vão te levar. Pode ser para um campo de extermínio. E nós estamos alertando o povo de Deus. Nós estamos alertando você, ouvinte, enquanto é tempo. Tudo está acontecendo. Olha o que está sendo preparado. O que foi preparado desde o começo. Primeiro, existe uma ferramenta de instrumento para se justificar a perseguição aos cristãos. Pode ser que seja criado ou seja colocado mais um vírus futuramente, ou até mesmo este vírus pode ser usado como uma perseguição ao povo de Deus e também aos inimigos opositores do sistema. Isolamento das pessoas. Foi o que Hitler fez antes de exterminar os judeus. Antes de Nero, antes dos imperadores, antes de qualquer grande governo matar e destruir um inimigo, ele disse isso para a sociedade, que ia isolá-las, levar para campo de concentração, para trabalho, mas não disse que ia matar e exterminá-las, porque se ele falar isso, a população se coloca contra, e você sabe que o povo tem um poder, o povo tem o poder de tirar qualquer governante, se assim o povo não quiser. Mas infelizmente, nós temos aí, amados irmãos, não querendo fazer apologia, não querendo fazer nenhum elogio ao presidente do Brasil, mas sendo realista, sendo verdadeiro. É um homem que se colocou contra o sistema mundial. Jair Messias Bolsonaro se colocou contra todo o sistema, inclusive do Brasil e do mundo. E é um homem que está sofrendo amargamente com a perseguição que está acontecendo contra a sua pessoa. Este homem encarece das orações da igreja e da admiração daqueles que servem a Deus, porque se colocar contra o sistema das trevas, governado por Satanás, não é fácil. A mídia, né? As redes de televisão, que você já sabe quem é, todo o sistema mundial, e ele é contra
Isso me deixa alegre, porque no meu coração eu vejo que pelo menos tem gente que tem coragem de enfrentar o sistema, que tem coragem de dar cara a tapa e não tem medo das consequências. Isso é um homem que teme a Deus, né? Então, lá o presidente do Brasil, pessoal, ore por ele. É um homem corajoso que se coloca contra um sistema mundial do engano e da mentira, da qual a maior emissora do Brasil faz parte, que enganou as pessoas. Inclusive no carnaval já existia o vírus e eles sabiam disso e deixaram eles se contaminar, porque para eles quanto mais pior, melhor é. Rastreamento. Já estão rastreando as pessoas pelo celular. E isso será implementado no governo da besta. Pelas redes sociais. Isso será colocado como algo valioso no governo da besta. As redes sociais. Prisões. Já está acontecendo prisões nas ruas. Se você abrir a sua igreja, se você for no meio da rua caminhar, se você for para a praça, embora você esteja só na praça, sem ninguém, você vai ser preso. E isso irá acontecer no governo da besta. Eu já estou alertando a você. Começa assim. Isso é o começo vamos dizer assim, o começo do fim. Quando nós perdemos a liberdade, quando nós não podemos mais andar nas ruas, quando nós não podemos mais cultuar a Deus, não podemos mais abrir igreja, é que o povo vai abrir os olhos. Será que o povo só vai abrir os olhos quando já estiver no matadouro? Quando estiver no matadouro já é tarde. Quando os judeus que estavam em casa, dormindo, acordaram à noite, na porta das suas casas já estavam estrela amarela, e embaixo os soldados nazistas para levar eles aos campos de concentração. Quando eles quiseram se espertar, já era tarde, eles já estavam nos fornos, eles já estavam nas câmaras de gás, eles já estavam sendo metralhados. E é isso que o povo está esperando que aconteça, meu Deus. Será, meu Deus? Me desculpe o tom, me desculpe você que é nosso ouvinte, o tom deste vídeo com que eu estou falando, com indignação, mas também com um alerta, porque eu quero ver a igreja, porque eu quero ver o povo de Deus é vitorioso, é feliz. Jesus, o grande rei que vai voltar, que está voltando, ele disse que quando perseguirem a vocês, quando maltratarem vocês, quando disserem todo mal contra vocês, alegrai-vos, grande é vosso galardão nos céus. O governo está aí, pessoal. A besta está testando o sistema criado por ela, a eficiência do sistema, como será usado o método para perseguir os inimigos opositores, a igreja e os judeus. Porque, no meu entendimento, a China não é a besta do capítulo 13, mas faz parte do sistema. E no meu entendimento, a besta será o Império Turco-Otomano Islâmico reavivado, né? Por uma questão teológica, geográfica, do livro do Apocalipse, no meu entender, a besta estará dentro daquele contexto, Europa, Ásia Menor e ali o Oriente Médio.
Mas essa outra besta está sendo usada para testar o mundo e o sistema mundial. Porque você estando em casa, será mais fácil de prender você, de prender seu pai, de prender sua mãe, de prender seus irmãos. Você está pensando que o que está acontecendo é brincadeira, é coisa séria. É coisa séria. As pessoas estão perdendo as suas liberdades. As redes sociais já estão sendo bloqueadas, estão sendo censuradas. Estamos sendo talvez até mesmo monitorados pelo celular, porque as empresas de telefonia, as empresas de internet, todas fazem parte do sistema satânico mundial. E você acha que isso é teoria da conspiração? Não, é a verdade. A OMS, a China, a política esquerda, os Illuminatis, a nova ordem mundial, o governo das sombras, os demônios, os principados e também todos aqueles que se põem contra Jesus Cristo e a sua palavra estão agindo agora. Agora. O tempo do despertar é agora, antes que suceda estas coisas. Porque vai acontecer, né? Mas nós temos que estar prontos, né, para receber o reino do Messias, que virá no final do reino da besta, que é de 3 anos e meio, né? Há quem diga que tem 3 anos e meio de falsa paz, né, e 3 anos e meio de tribulação. Eu estou falando que está escrito em Apocalipse capítulo 13. E todo o livro do Apocalipse diz que a besta reinará 3 anos e meio. Se 3 anos e meio anterior haverá uma paz mundial, né, eu não vi ainda na Bíblia. Tem uma referência lá do livro de Daniel que fala da última semana e que esse príncipe que há de vir vai fazer uma aliança de uma semana, e na metade da semana quebrará. Mas eu tenho que ver que se esse príncipe realmente é o anticristo, ou falava de Antíoco Epifânio, que perseguiu o povo judeu, se falava daqueles homens naquela época, né, e se essa profecia já se cumpriu, temos que ver primeiro. Mas o que me deixa mais feliz é que tem homens e mulheres que temem a Deus. E eu te dar um recado para você que nos segue, que vê os nossos vídeos. A besta que se cobre de vermelho, Satã, o dragão, que se veste de vermelho, o Império Romano, que se traja de vermelho, o comunismo, que se veste e se banha de vermelho, os países comunistas de bandeira vermelha, esses que formarão a aliança da besta, juntamente com o anticristo, tem um recado que a palavra de Deus disse, que o Senhor Jesus voltará e os destruirá com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua gloriosa vinda. E todos os reinos debaixo do céu, como está escrito em Daniel, serão dados ao povo do Deus Altíssimo. A Ele, somente a Ele, seja toda a honra, toda a glória para sempre. Eu espero que esse alerta, esse despertar para a palavra de Deus, para a oração, para a igreja, tenha chegado até o seu coração, tá bom? Desculpe o tom do discurso, é porque é algo muito sério, é algo que está acontecendo, tá bom? Eu poderia fazer um vídeo dizendo que você vai prosperar, que Deus vai te dar um carro, você vai ter um bom emprego, mas eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado como porta-voz
como servo, como, vamos dizer, como escravo de Deus, para alertar o povo de Deus, para esta verdade. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe você, se você é cristão ou não, se você crê em Deus ou não. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo mal, tá bom? Boa tarde, fique na paz. Pregador Williams Costa.